De volta com o nosso programa Tudo Posso e agora vamos falar de mulheres. Ganhar mais, gastar menos, investir com inteligência. É o que todas nós queremos. Só que a relação com o dinheiro é complexa. Talvez você tenha medo de crescer no trabalho e não dar conta da vida pessoal, ou tenha dificuldade de controlar seus gastos porque sustenta sozinho uma família, ou porque compra por impulso. Acontece muito com a gente, né? Na hora de investir, é comum duvidar da própria capacidade de entender o jargão das aplicações e preferir delegar isso a alguém, ou até mesmo adiar o assunto para resolver no futuro que nunca chega. Muitas mulheres não lidam bem com essas questões e não têm consciência dos comportamentos que atrapalham seu sucesso financeiro. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a autora do livro Ganhar, Gastar e Investir, o livro do dinheiro para mulheres, Denise Damiani. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nossa, eu adorei seu livro, eu tenho que dizer. Eu li o seu livro, gostei. Eu li uma nota na revista Cláudia do livro e aí eu comprei imediatamente. E o livro é muito didático, é muito fácil de ler e é muito interessante para as mulheres, né? Vamos mostrar o livro aqui? Ganhar, gastar, investir. Por que ele chama ganhar e gastar, investir? Olha, normalmente as pessoas acham que o problema na vida delas é porque elas ganham pouco, ou porque elas gastam muito, ou porque elas não sabem investir. E eu costumo dizer, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que são as três coisas juntas. Não adianta você ganhar muito se você gasta tudo, não adianta você ganhar mais, gastar menos se você não sabe investir. Então, se a gente tiver que lembrar três letrinhas, eu sempre digo, é o GGI, quer dizer, você tem que olhar essas três coisas. E apesar de ser tão simples e tão óbvio, muita gente continua olhando ou uma coisa ou outra ou outra. E aí não fecha, a equação não fecha. E como que você decidiu escrever esse livro? Qual foi a sua experiência anterior? A minha decisão veio de uma época onde eu estava pesquisando internamente por que as mulheres subiam um pouco na carreira. Eu trabalhava numa multinacional que tinha 200 mil funcionários no mundo inteiro e pouquíssimas mulheres no topo. Eu fui a primeira sócia na América Latina e não tinha mulheres. Eu falava, que coisa mais interessante. Por que as mulheres não são diretoras, sócias, ou presidentes ou vice-presidentes? E eu comecei a fazer perguntas. Todo mundo que eu encontrava, e as minhas funcionárias, os clientes, eu comecei a perguntar o que acontecia. E eu sou engenheira, não sou jornalista como você, então essa experiência de entrevistar me chamou muito a atenção. E depois de 1, 2, 10, 20, 50, eu comecei a criar na minha cabeça o que era que acontecia que essas mulheres tão diferentes tinham em comum. E o que eu percebi é que elas tinham em comum que elas não tinham dinheiro guardado. E elas não tinham dinheiro guardado, isso fazia com que elas não se arriscassem a pedir um aumento e a pedir para subir. Então eu achei que precisava começar a ajudá-las a poder guardar dinheiro. Como é que você ajuda a guardar dinheiro? Você tem que ganhar um pouco mais, você tem que gastar um pouco menos, você tem que saber investir. Criamos aí lá pelo início dos anos 2000 um clube de investimento para mulheres, que deu super certo, foi um dos primeiros, virou capa de revista e tudo. Essa curiosidade me fez com que eu entrevistasse cada vez mais gente e com esse material eu fiz um TEDx. E desse TEDx a Sextante me convidou para escrever o livro. Como eu não sou escritora, eu chamei a Cíntia, que é uma jornalista incrível. Uma excelente jornalista, aliás. E ela escutou todas as histórias, estruturou como é que essa escrita podia ficar melhor para os leitores poderem ter uma leitura mais leve. Esse depoimento que você me deu, eu tenho recebido muito, o livro tem 1 mês e meio aí de lançado, chegam muitos depoimentos das pessoas que dizem, mas é gostoso de ler, são histórias de mulheres reais. Nós escolhemos essas histórias das 500 entrevistas que eu fiz nesses últimos 15 anos, então foi por isso que eu resolvi escrever. E o que você aprendeu pessoalmente com essas mulheres? Primeiro que me comove muito a dor de que muitas têm de não saber lidar com dinheiro. Isso não foi aprendido e tem muitas que pensam que já é tarde demais, que não dá mais tempo de aprender. Eu digo, olha, a única coisa que você não pode mudar é a tua idade e aquilo que você tem de dinheiro hoje. Mas daqui para frente você pode mudar tudo. Você pode ganhar mais, você pode ter um segundo trabalho, você pode decidir trabalhar mais anos na vida, pode gastar menos, pode aprender a investir, tem que aprender. Então, o que me dói é ver que muita gente acha que perdeu tempo.
Ao mesmo tempo, nunca é tarde demais, né? Antes tarde do que mais tarde. Então eu fui aprendendo como é que a vida leva as mulheres a talvez cuidar de tantas coisas, mas não cuidar de si mesma e não cuidar da sua vida financeira. Então, mas existe essa ideia de que o homem dá o dinheiro para a mulher e a mulher toma conta do orçamento, né? Isso, no fundo, é um mito? Não, não é um mito, não. Eu acho que a mulher toma conta do orçamento da casa. Mas eu digo, a mulher aprendeu normalmente a fazer o troco, sabe? Você vai na padaria, dá os R$100 e sabe quanto é que tem que te vir de troco. Ela para aí. Ela não vai normalmente mais a fundo, porque, eu acho que é um assunto chato, eu não entendo direito. Muita gente fala assim, eu não entendo de matemática, por isso que eu não vou mais a fundo. Mas você precisa saber fazer 2 operações, que é somar e subtrair, não precisa ser PhD em matemática. Então tem uma resistência a cuidar do próprio dinheiro. Talvez porque tem muitos séculos da mulher ser cuidada. E ela achava que tinha que cuidar de outras coisas, mas essa parte provedora teria que vir dos homens. E a gente sabe que isso não é mais verdade, já faz algum tempo. Então, o que eu aprendi é que tem aí uma certa resistência e até uma dor, dizendo, ai meu Deus, mas eu tenho que cuidar de mim, não basta cuidar dos outros, cuidar dos filhos, da família, da casa, etc. Eu ainda vou ter que aprender essas coisas, cuidar do meu próprio dinheiro, parece que é exaustivo. É uma preguiça de fazer contas, de saber como investir, né? É. Qual é o principal erro da mulher, você acha? Eu acho que o principal erro é não prestar atenção nessas 3 coisas, primeiro, e depois todo mundo fala assim, eu preciso, para cuidar do meu dinheiro, anotar tudo. Eu preciso anotar cada centavo que eu gasto, porque assim eu vou saber quanto é que eu gastei no final do mês e no final do ano. Você não precisa anotar tudo, você precisa saber qual é o seu saldo no início do mês, qual é o seu saldo no final do mês, a diferença é o que você gastou, mais o que entrou na tua conta. 5 minutos você fez essa conta, você sabe quanto é que você gastou. Quanto é que você ganhou? Você precisa saber quanto é que você ganhou. Não adianta ver isso no mês, você tem que ver isso no ano. Então, eu acho que as mulheres fazem uma visão de muito curto prazo. Mas não sobra dinheiro para eu guardar neste mês. A gente precisa olhar o ano, precisa olhar a década. Eu tenho, inclusive, no meu site uma planilha chamada Visão Futuro que te ajuda a olhar com a tua situação. Você coloca lá quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, o que você quer fazer de projeto na tua vida, até quando você vai trabalhar. Qual é o site? É Ganhar, Gastar, Investir? Não, é denisedamiani.com. denisedamiani.com. E ele te mostra o que acontece na tua vida com 100 anos. Porque numa página, você olha, gente, olha, aos 70, tem muita gente dizendo, aos 70 anos eu tô negativa, eu vou morrer aos 70, então. Não, você não vai morrer aos 70, você vai viver mais de 100. Então você precisa cuidar disso no futuro. Então, se você me perguntar qual é o maior erro eu acho que é não olhar no longo prazo. E as dicas que você tem, as práticas, por exemplo, o cartão de crédito, as pessoas que gastam emocionalmente. Se você tiver dinheiro para gastar emocionalmente, não tem nada errado, não é? Eu acho que o problema é quando você gasta aquilo que você não tem ou não poderia. Então vamos supor que você ganha 10 e você fala, bom, eu vou guardar 5 porque eu quero trabalhar até os 50 anos de idade, não até os 70. Eu digo que a gente precisaria ter uns 10 anos de gastos guardados para você poder se aposentar. Porque na aposentadoria você gasta menos, 10 anos vai te durar 20, né? Então você fala assim, eu vou guardar 5. Se nesses 5 é compra por impulso, ou não é, ou é o que você precisava, mas você está gastando aquilo que você se propôs, não tem problema nenhum. O problema é o descontrole. É você ganhar 10, mas não sabe nem se gasta 8 ou 12. E começa a entrar em dívida. E começa a não pagar o cartão de crédito no final do mês à vista. Começa a ter que pegar empréstimo pessoal. Ou seja, vira uma bola de neve que é a bola de neve do descontrole. Entendi. Bom, as mulheres ganham menos, isso estatisticamente no mundo, as mulheres ganham menos que os homens, né? Como lidar com isso e negociar um salário melhor? O fato de você não ter dinheiro te deixa com medo. Se você não tem dinheiro guardado, te deixa com medo na hora de você ir procurar um emprego e negociar um salário. O que te oferecerem, você na hora aceita. Quando eu entrevistava mulheres, eu normalmente gostava de fazer oferta de salário na sexta-feira e não deixava ela me dar a resposta na hora. Dizia, não, você pensa e na segunda-feira você me diz. Para ver se eu instigava a que ela me negociasse.
99,9% das mulheres não negociam. Elas dizem, ok, eu aceito, na hora. Que é um pouco o medo de, eu vou pegar isso porque senão eu acabo ficando sem, né? Então, você ter um pouco de reserva te ajuda a também entrar numa negociação de uma maneira um pouco mais firme, porque não é um caso de vida ou morte. Você precisa conhecer o teu valor. Você precisa ensaiar essas entrevistas quando você vai pedir ou aumento ou pedir um emprego. Você precisa saber quanto é que o mercado está pagando. Gente, não vai ter ninguém que vai chegar para você e vai dizer assim, toma aqui um pouco mais de dinheiro. Você vai precisar ir atrás e se valorizar. Eu tinha muitos funcionários, homens e mulheres. É incrível o que os meninos vêm pedir. Eu quero aumento, eu quero mais responsabilidade, eu quero subir de cargo. As mulheres normalmente ficam esperando que alguém vá lá oferecer. E assim, não vai oferecer. Você tem que ir atrás de pedir aquilo que você quer. E o que elas não podem falar numa negociação? Eu preciso. Olha, eu quero tanto ganhar mais porque eu preciso. Ou contar a vida pessoal também, né? Eu preciso. Veja bem o que está acontecendo na minha família. Eu costumo dizer, olha, em termos de precisão, tem muita gente que precisa mais do que você. Então é uma questão de merecimento, de capacidade, principalmente do que eu aporto, o que eu trago de valor. Eu preciso é um péssimo maneira de começar uma negociação. Você fala numa rede de conversação no livro. O que é isso? A rede de conversação é uma maneira de você se relacionar na vida hoje, que são as pessoas com quem você consegue chegar. Então, antigamente você sabia de um emprego a partir de uma agência de empregos ou a partir do jornal. Hoje, normalmente, os empregos vêm a partir das pessoas que você conhece. Então, a rede de conversação é você poder acionar as pessoas que estão ao teu redor com uma mensagem muito clara do que você quer pedir a elas. Então, o livro conta um pouquinho essa técnica de como é que eu faço para vender, ou me vender quando eu estou procurando um emprego, ou vender um produto, um serviço. E o networking também, né? Tem a ver com o networking. Entendi. A gente daqui a pouco vai falar sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta incrível, né, incrível, profissional e idônea, né? Que as pessoas que estão lá são pessoas que realmente querem trabalhar isso, né? Não é que nem o Facebook, por exemplo, né? A Denise Maia, né, especialista em marketing, daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Sou xará, Denise. É verdade, hoje você está com todas as Denises É verdade. aqui. Bom, eu separei uns trechos aqui do livro. Quando é vantajoso ter uma conta conjunta? A gente entra no problema casamento. Casamento. Eu acho que tudo que você vai gastar em conjunto no casal, seria bom ter uma conta conjunta. Ah, é? Então vamos dizer que você tenha lá, fez todas as contas e vocês gastam como casal, para casa, para os filhos, para tudo que é manter a vida em comum, 10 mil. E você fala assim, bom, quanto é que cada um vai aportar nesses 10 mil que precisa? Vamos dizer que a combinação é que é meio a meio. Cria-se uma conta conjunta, bota os 5 e 5 lá, tem os 10 e vai se gastando as coisas da vida em comum a partir dessa conta conjunta. O que sobrar para um e para outro deveriam ser contas separadas, onde cada um possa tomar as decisões do que vai fazer com o seu dinheiro em separado, em termos de gastos e em termos de investimento. Porque delegar para o outro não é uma boa técnica. Esse outro pode ser que não esteja aí para o resto da vida. O problema é quando um gasta mais do que deveria, né? Nessa conta conjunta. A conta conjunta deveria ser para as coisas combinadas. Então, se nós combinamos que nós vamos gastar 2 mil de supermercados e feira aí no mês, tem que se fazer uma continha. A hora que chegar em 2, tem que discutir se vai passar, como é que vai passar e quem é que vai botar dinheiro de novo. Então, eu acho que é um exercício de cidadania entre o casal, de combinar e seguir o combinado. A mulher não fica cansada? Por exemplo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos e a gente ainda tem que controlar a conta do supermercado. Não é muito cansativo? Por isso que acho que a mulher não quer fazer conta, porque é chato demais, não é? É chato, mas cuidar da saúde é chato, fazer exercício físico é chato, comer certo é chato. Tem uma porção de coisas da vida adulta e da vida do mundo real que são muito chatas. Eu também adoraria viver num paraíso, comer chocolate o dia inteiro, as trufas estão maravilhosas. Mas a vida adulta não é assim, a gente tem que fazer as coisas chatas, não é idílico. Mas não sobra mais para a mulher tudo isso? Porque a mulher tem que controlar a conta do supermercado, a conta da feira, a conta não sei o quê, e aí o marido cobrando.
Eu acho que não. Eu acho que os casais mais modernos de hoje em dia dividem as tarefas, sabe? Na minha casa, por exemplo, quem faz o supermercado não sou eu. Quem controla a conta do supermercado não sou eu. Fui eu durante muito tempo, mas hoje não é mais. Eu acho que essa divisão de tarefas é uma coisa que tem que ser feita. Eu, por exemplo, adoro fazer supermercado. Adoro ir no Ceasa, adoro fazer feira, adoro o clima da feira. Não tenho tempo, então divido as tarefas. A gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? É verdade. É o mundo real, né? Eu, por exemplo, tenho 2 cartões de crédito. Nunca eu decido se eu devo eliminar um e ficar com o outro e tudo. Eu falo, às vezes eu vou precisar e tudo. E aí eu acabo gastando nos 2 cartões, né? Um muito menos e o outro muito mais, mas acabo gastando nos 2. A gente deve ter mais de um cartão de crédito? O normal é que não se tivesse, sabe? Porque eu acho que é mais uma coisa para controlar. Então, se você diz assim, eu tenho um cartão, tem um limite que é aquele limite que eu gostaria de ter. Às vezes tem gente que tem mais do que um para poder ter mais limite porque não tem um limite alto. Já é um sinal vermelho. Se você está tendo mais do que um cartão para poder ter mais limite, que o banco achou que você não podia ter de limite, quer dizer que talvez seja um sinal aí de que você está gastando mais do que você poderia. Eu acho que um cartão facilita a vida, facilita o controle. Você recebe um extrato só, você confere uma vez só, você sabe que é um dia do mês que você tem que pagar. Quando é que você tem 2? Quando você tem necessidades, talvez, de limites maiores, ou porque você tem um cartão que não é aceito em todos os lugares, mas você está pagando 2 tarifas de cartão, você tem mais chance de ter descontrole e você vai ter que ter mais trabalho para poder fazer verificação. O que não pode é receber as faturas e não conferir, né? É verdade, isso não pode. Eu li em uma das suas entrevistas que você aconselhou uma mulher a dividir em pacotinhos o dinheiro dela, né? Para ela saber o que ela está gastando. Me conta essa história. Tem gente que é completamente descontrolado, né? Que não tem a mínima condição de ter cartão, nem cheque, porque entra no cheque especial, porque saca a mais do que pode. Os bancos te dão crédito, porque obviamente são produtos que eles têm para vender. Isso não quer dizer que você possa usar o crédito. E tem algumas que são tão descontroladas e que é assim, é igual dizer, eu não posso comer doce, então eu nem tenho em casa, eu não compro, não tenho, porque se tiver, eu vou lá e vou comer. Então é mais ou menos isso com o cartão cheque especial. Essas pessoas que são completamente descontroladas deveriam trabalhar com o dinheiro físico, porque também o cartão é um dinheiro que parece que é um dinheiro mágico, né? Ele tá lá, ele é um plástico, você vai, passa, nossa, comprei, e depois aquilo vem no final do mês. O dinheiro físico te dá essa noção de realidade. Então, com essa pessoa foi interessante, a gente separou que ela podia gastar X, botamos nos envelopinhos, esse é o dinheiro da gasolina, quando você for pagar a gasolina, você tira desse envelope, esse é o dinheiro para as contas da casa. Se acabou esse envelope, quer dizer que você não pode mais botar gasolina, você vai andar de ônibus. Então, isso é pra gente muito descontrolado. Entendi. Aqui tem um depoimento também, no final, da Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza. E é uma das mulheres mais respeitadas hoje no Brasil, uma das empresárias que, nossa, camelou para chegar onde ela tá. Super. Não é verdade? E como que foi a experiência com ela? A Luísa é uma amiga querida. A gente tem, inclusive, uma ONG juntas. Nós fundamos isso há 3 anos atrás, um grupo de mulheres chamado Mulheres do Brasil. É um grupo de mulheres que ajudam outras mulheres. E nós convivemos muito, né, nesta ONG, é muito ativa, hoje tem mais de 1.200 mulheres juntas, está convidada a estar lá com a gente. Obrigada. Então a Luísa é um exemplo para a gente, porque ela é líder disso e realmente para montar uma ONG que funcione, imagina 1.200 mulheres trabalhando em conjunto, botar ordem nisso tudo não é fácil, e ela é uma mulher muito firme, muito clara, muito decidida, uma líder nata, ela sabe exatamente o que ela quer e ela consegue controlar grandes massas de ideias e de pessoas fazendo. É um prazer poder conviver com a Luísa. Como que é? Todas as pessoas, todas as mulheres podem participar das reuniões? Como que funciona? A gente tem uma reunião mensal grande, todo mundo é convidado. Para você fazer parte da ONG, você tem que receber um convite, é sob convite. Depois a gente divide nos vários comitês, por afinidade. Eu cuido de um comitê que é um comitê de empoderamento da mulher
nos mais altos cargos, que é ter cotas em conselhos de administração, como é que a gente faz para ter mais mulheres no topo das carreiras. Esse comitê se chama 80 em 8, como é que a gente vai fazer com que 80 anos que é preciso para as mulheres ascenderem na carreira vão ser feitos em 8 anos. Em Brasília. Existem comitês de saúde, comitês de violência contra a mulher, de políticas públicas. Então, as mulheres se dividem e trabalham nesses comitês. E uma vez por mês, a gente reúne todo mundo junto, mas os comitês trabalham muito. Tem um site que as pessoas podem se informar? Mulheres do Brasil. mulheresdobrasil.com.br. Ah, entendi. Bom, o que mais que você acha que eu não citei aqui no livro, que você gostaria de falar sobre o livro? Olha, o livro ele é inspirador pelas histórias das mulheres. Eu gostaria muito que vocês pudessem entrar no site, conhecer as ferramentas, porque foi desenvolvido para vocês usarem. Esse Visão Futuro, que é olhar os 100 anos, as planilhas de orçamento, que são simples, porque não adianta ficar anotando milhões de coisas se você não vai usar isso depois. Tem um blog, a gente coloca ideias e coisas que acontecem no dia a dia sobre esse assunto no blog toda semana. É tudo gratuito, para fazer download, para usar. E a gente, uma vez a cada 15 ou 20 dias, também faz reuniões de mulheres para poder falar sobre o tema. Hoje, por exemplo, quem tiver disponibilidade, às 7 horas da noite, na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, vou estar com a Júlia de Faria, que é uma grande feminista, jovem, e com a Karina Biderman, falando sobre relações afetivas, o novo feminismo e a liberdade. Aliás, adorei o teu opening line, você está absolutamente conectada com o nosso assunto de hoje. Maravilha! Para você que está assistindo e adorou a entrevista, a Denise vai deixar um livro pra gente, né? O livro é Ganhar, vamos mostrar de novo o livro aqui? Ganhar, gastar e investir. Agora sim, Ganhar, Gastar e Investir. O livro do dinheiro para mulheres. Denise Damiani com Cíntia de Almeida, que é uma jornalista muito bacana, muito competente. A Denise vai deixar esse livro pra gente, mas você tem que mandar um WhatsApp pra gente. 0 operadora 11 99681 9742. Vou repetir. 0 operadora 11 99681 9742. Tem que falar seu nome, sua cidade e por que você tem que ganhar esse livro. De repente a pessoa tá em dívida, né? Não sei. Por que você tem que ganhar esse livro para você aprender a ganhar, gastar menos e investir mais? Denise, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei conhecer você, adorei o seu livro, indico muito o seu livro. Vou dar para minha mãe, para ela ler também. Todas as mulheres da família vão ler o seu livro. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta de network muito bacana. Denise Maia, especialista em marketing, já está com a gente e vai falar sobre isso. É daqui a pouco.